Evangelho de Mateus, capítulo 27. Todos encontraram? Mateus, capítulo 27, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite que aqui estamos, uma noite diferente, onde o mundo cristão está a celebrar Tua morte e ressurreição. Então, Senhor, este é um bom momento para refletirmos em tudo aquilo que o Senhor fez no Calvário por nossas vidas. E quero te pedir, Senhor, que fale com a Tua igreja, que fale com o Teu povo que aqui se encontra, que saímos daqui edificados e transformados por essa palavra. Faz assim, Senhor, com toda a Tua igreja, a começar por mim. Transforma, Senhor, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom. Estamos aqui, então, diante de uma das histórias mais importantes para a trajetória humana, que é este momento da cruz. A mensagem da cruz é, sem dúvida, a mensagem mais poderosa que se pode ser pregada, porque essa é a mensagem que traz a redenção, a remissão dos pecados, a vida eterna para aqueles que creem. Então não tem como existir uma mensagem mais poderosa do que essa, porque essa é a mensagem que vai oportunizar para aqueles que ainda não estão em Cristo, poder estar em Cristo e viver eternamente com o Senhor Jesus. Esse momento da cruz, ele é marcado por várias frases impactantes, frases que você não precisa, às vezes você nem sabe onde é que está a referência, mas quando começa a dizer, você já cita o resto da frase. Quando ele diz, por exemplo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é uma frase marcante do momento da cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Outra frase marcante. Tem uma que é bem curtinha e bem marcante, quando Jesus diz: está consumado. Outra frase também bem marcante desse momento da cruz, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E temos então uma frase do texto base da nossa mensagem, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase, além de ela ser marcante, ela nos traz um certo nível de dificuldade, porque muitas pessoas não entendem por que foi que Jesus disse tal frase. Por que foi que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você encontra em vários momentos do Evangelho Jesus dizendo aos seus discípulos que era necessário que ele fosse entregue nas mãos das autoridades judaicas, romanas, que fosse levado à cruz, que morresse, sofresse. Então, por que quando chega no momento da cruz, Jesus então ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se foi ele mesmo que disse várias vezes que iria viver este momento. Porque ao que parece, quando Jesus diz essa frase aqui, parece que ele está em dúvida. Parece que ele não sabia que ia ser desamparado na cruz. Mas sabemos que ele sabia. Ele sabia por tudo o que iria passar na cruz do Calvário. Então por que ele faz essa pergunta? Por que foi que ele deu esse brado, como se não soubesse pelo que haveria de passar aqui na cruz? Há quem diga que Jesus não foi o autor dessa frase. Existem alguns teólogos aí, que temos que questioná-los, com seu título de teólogo, que eles dizem que esta frase denota uma certa tristeza, amargura, revolta, reclamação, e que isso não condiz com Jesus. Jesus não poderia ter dito essa frase, porque isso não tem a ver com Jesus. Essa frase foi dita por um dos ladrões que estava lá com Jesus, sendo crucificado também. Mas você sabe que essa frase foi dita por Jesus. É isso que as Escrituras diz. Não atribui a nenhum dos ladrões que estavam ali. Jesus sabia pelo que ele passaria na cruz. Ele sabia que seria abandonado na cruz.
A sua pergunta, o seu questionamento não tem a ver com reclamação, não tem a ver com revolta. Essa sua frase é a revelação de algo que está sendo vivenciado na cruz. Portanto, nessa noite, eu quero meditar um pouco com vocês nessa frase proferida por Jesus e refletir um pouco na mensagem da cruz e suas implicações. Mas, para tanto, para entendermos o que acontece aqui nessa frase, a gente precisa voltar um pouquinho antes para entender uma oração de Jesus. Mateus 26, 39, Jesus disse o seguinte: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. É importante entender essa oração de Jesus para entender esse momento da cruz, do Deus meu, Deus meu. Jesus ele faz lá no Getsemane uma oração profunda, uma oração angustiada, uma oração de dor. Jesus ele ia beber um cálice muito difícil. Então, diante dessa realidade, desse cálice que ele estava para beber, ele vai orar por 3 vezes a mesma oração: se possível, passa de mim este cálice. Você sabe que o cálice não passou, ele bebeu lá na cruz. Mas isso denota como isso estava angustiando Jesus, como isso estava oprimindo. Há quem diga que Jesus usou então de sua onisciência quando fez essa oração. Então ele previu, ele viu, ele enxergou, visualizou tudo o que ele viveria de sofrimento físico até chegar na cruz. Em outras palavras, Jesus viu as chicotadas, ele viu as bofetadas, ele viu as cusparadas, ele viu a coroa de espinho entrando na sua cabeça, ele viu os pregos nas mãos e nos pés, e por isso ele temeu. Então ele vai e ora a Deus: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. No ano de 2004, Mel Gibson lançou um filme chamado A Paixão de Cristo, filme conhecidíssimo. E esse filme ele estava focado nas últimas 12 horas de Jesus na terra, até a crucificação. O filme foi um grande sucesso de público, apesar que ele foi muito criticado por causa da extrema violência que mostra Jesus ali sofrendo. Inclusive, na época, surgiram várias histórias de pessoas que foram ao cinema assistir esse filme e passaram mal dentro do cinema, porque não suportaram as cenas. Tem uma história, inclusive, de um pastor brasileiro que foi assistir e morreu lá na sessão do cinema. Teve um ataque cardíaco. Os médicos disseram que não teve a ver com o filme, mas foi na hora do filme que isso aconteceu. E realmente o filme ele contém cenas fortes, né? Impactantes, ali, chocantes. Quando você lê, por exemplo, o relato dos evangelhos sobre o sofrimento físico de Jesus, é de partir o coração, cara. Você fica revoltado por ver tudo que Jesus viveu na mão dos judeus, na mão dos romanos. A pergunta: essa oração de Jesus tem a ver com os sofrimentos físicos que ele haveria de passar até chegar na cruz? Estaria então Jesus temendo as chicotadas, as bofetadas, a surra que ia dilacerar sua carne? É disso mesmo que Jesus está temendo? Temendo pregos? Temendo coroa de espinhos? Temendo morrer numa cruz? Porque isso não faz sentido vindo de Jesus. Porque você vai encontrar nas Escrituras, por várias vezes, Jesus ensinou aos discípulos que eles não deveriam temer a morte. Quando eles fossem perseguidos, humilhados, eles deveriam se alegrar com essas perseguições. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então quer dizer que Jesus aconselha os discípulos dele, diz para os discípulos dele que eles não têm que temer, que eles têm que se alegrar, mas quando chega na vez dele, ele fica com medo. Ele vai orar a Deus: não, eu não quero passar por isso, mas ele encorajou os discípulos a passar. Mateus capítulo 10, verso 28 diz: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo.
Então Jesus chega para os seus discípulos: não tenham medo daqueles que podem matar somente o corpo, não importa o que ele faça com o corpo de vocês, tenham medo somente daquele que pode fazer alguma coisa com sua alma. Então ele diz isso para os seus discípulos, mas na vez dele ele fica com medo. Ele vai pedir a Deus para não passar por isso. Então quer dizer que com os outros, beleza, pode sofrer, mas com ele, pula fora, não quer passar pelas dores físicas, pelas torturas e pela morte na cruz? Entenda, Jesus não é um covarde. Ele não ia ensinar uma coisa para os discípulos e viver outra. Ele não teve medo da morte física, ele não teve medo da morte física na cruz, nem de nada que ele sofreria para que essa morte pudesse acontecer. Isso é tão claro nas Escrituras, que os discípulos de Jesus entenderam muito bem essa mensagem. Atos capítulo 5, verso 40 diz: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles, então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Veja que quando chegou a vez dos apóstolos, eles foram chicoteados, eles foram ameaçados, eles apanharam muito. E diz o texto bíblico que eles saíram dali contentes, alegres, porque foram encontrados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Você acha mesmo que eles conseguiriam fazer isso se o mestre deles não tivesse dado o exemplo? Se o mestre dele, na hora que chegou a vez dele, pulou fora, ficou pedindo a Deus para não sofrer os sofrimentos físicos? Seriam então os discípulos tão fortes assim e Jesus tão fraco? Você precisa lembrar que a morte sempre foi uma realidade para Jesus. Mateus capítulo 16, verso 21 diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Tudo o que Jesus viveu na cruz e os momentos anteriores à cruz, em que ele sofreu fisicamente, ele já sabia, ele havia dito aos discípulos, ele consolou os discípulos que era necessário passar por tudo aquilo. Você vai no livro de Atos e encontra Estevão. Estevão está diante lá de uma multidão enfurecida, ele era o diácono daquela igreja e toda a multidão ia apedrejá-lo por causa do nome de Jesus. Em que momento você vê Estevão fraquejando? Estevão ia morrer, mas bastava ele negar o nome de Jesus ali, e tudo seria mudado. Ele não seria mais morto naquele lugar, mas diz o texto que ele permaneceu firme em sua postura, viu os céus abertos para si, morreu apedrejado, não se acovardou. Na história da igreja, você vai encontrar muitos relatos de pessoas que foram mandadas para a fogueira por causa do nome de Jesus. E diz a história que essas pessoas estavam sendo queimadas e cantavam louvores ao nome do Senhor, não temeram a morte. Durante 300 anos depois da morte de Jesus, a crucificação acabou sendo um modelo de punição para todos os cristãos que se convertiam ali. Todas as pessoas que se convertiam iam para a cruz. E eles iam para a cruz, muitos deles iam até de cabeça para baixo e não temiam a morte. Iam alegremente morrer por causa de Jesus. Muitos foram jogados nas arenas para leões, para morrer na mão de gladiadores. Então, quer dizer que todo esse pessoal pegou a mensagem de Jesus, não temeu a morte, não temeu o sofrimento, não temeu tortura, não temeu nada, mas quando chegou na vez de Jesus, ele se acovardou e orou ao Pai: Senhor, passa de mim este cálice. É isso mesmo que você entende? Claro que Jesus não temeu a morte física. Claro que ele não temeu os açoites, a coroa, os pregos e nada do que fizeram no seu corpo. Então, o que foi que Jesus temeu no cálice? Por que foi que ele orou? Pai, passa de mim este cálice. Se possível, passe, e orou por 3 vezes. Claro que não estamos aqui querendo minimizar a relevância dos aspectos físicos do sofrimento de Jesus.
Sabemos que foi algo intenso, sabemos que foi algo cruel, sabemos que foi algo desumano o que fizeram com Jesus, torturando. Sabemos que isso causou grande sofrimento ao seu corpo. Mas apesar de toda dor física, não foi isso que abalou Jesus. Jesus, ele recebeu os açoites romanos, que era um chicote com 9 pontas. E aí nessas pontas poderia ter pedra, poderia ter navalha, poderia ter pedaços de ossos. Isso era chamado de flagelos. Diz a história que quando a ponta do chicote batia na pele, ela rasgava a carne da vítima. Existiam pessoas que morriam só aí, só com as chicotadas. Era comum, quando o chicote batia na pele, dependendo da parte que pegava, rasgava de tal forma que você conseguia ver os órgãos da pessoa. Era comum o chicote às vezes bater no rosto e quebrava os dentes da pessoa, furava o olho do condenado. Jesus passou por uma tortura como essa. Isaías capítulo 52, verso 14 diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem, não parecia um ser humano. Isaías está falando de Jesus. Ele apanhou de tal forma ali que não se reconhecia. Seu rosto estava desfigurado, rasgado, inchado. Jesus suportou tudo isso por nossa causa, por minha causa, por sua causa, para que você estivesse hoje aqui, cantando a Ele, louvando a Ele, servindo a Ele. Mas não foi isso que Ele temeu. Não foi esse o motivo que levou Ele a orar. Claro que a chicotada, a chibatada causava dor. Ele tinha um corpo humano, um corpo sensível. Um corpo que sofre por qualquer ação que seja empregada contra ele. Claro que ele sentiu a coroa de espinhos perfurando sua cabeça. Claro que ele sentiu todas essas coisas. Claro que ele sentiu os pregos rasgando suas mãos, rasgando seus pés, entrando ali na madeira. Sem contar que ele já tinha sofrido pelo abandono dos discípulos, a traição que ele viveu. A rejeição de tantos que no domingo anterior estava cantando Hosana nas alturas, mas aí, uma semana depois, estavam gritando, crucifica-o. Claro que tudo isso ele sofreu. Ele passou por muitas dores. Tentaram dar a ele vinagre com vinho, com isopo, fel. Porque era uma forma, dele tomar e aliviar as dores que ele estava sentindo na cruz. E ele não quis. Ele não quis. Porque não era isso que estava importunando ele. Não foi isso que ele temeu quando orou no Getsêmani. Por favor, nunca mais na sua vida diga que Jesus temeu os açoites, temeu a tortura, temeu coroa, prego ou o que foi. Jesus não teve medo daquilo que os homens haveriam de fazer com ele até chegar à cruz. Jesus temeu o que Deus faria com ele na cruz. Foi esse o motivo da oração. O cálice que Jesus ia beber continha toda a ira de Deus contra o pecado dos homens. Quando Jesus bebeu aquele cálice, ele bebeu toda a dor, toda a punição, todo o sofrimento que era para mim e que era para vocês. Foi algo tão terrível. Jesus simbolicamente recebeu todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, se tornando o maior pecador de todos os tempos, simbolicamente. Então o Pai, punindo o seu Filho na cruz, o abandonou, se afastou de Jesus. A angústia que Jesus sentiu não foi somente na cruz, mas já foi no Getsêmani, porque ele sabia que na cruz ele seria abandonado pelo Pai. Ele sabia que quando chegasse ali, que era o momento de pagar o preço da humanidade, Deus ia abandoná-lo, porque Deus não podia olhar ele com tantos pecados. Deus não poderia compactuar com isso. E por isso ele orou: Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Porque ele está dizendo, Senhor, meu Pai, não tem uma outra forma de redimi-los. Porque se tiver, eu estou disposto a pagar. Mas, por favor, não me deixe lá na cruz. Não me abandone. Será que não tem uma outra forma que não precise você me abandonar? Naquele momento, o vazio existencial se apossou de Jesus. Deus puniu o seu filho que era inocente em nosso lugar. E toda essa ira de Deus causou a sensação de abandono. Jesus ficou na cruz algumas horas sem Deus. E ele não quis viver isso. E ele orou lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Entenda, o cálice não era as chibatadas, não era os pregos nos pés e nas mãos, não era a coroa de espinho. O cálice era a ira de Deus, o distanciamento de Deus do seu filho, que precisava pagar por todos nós, em nosso lugar. Essa será uma das punições que o ímpio viverá no inferno. Jesus viveu isso por algumas horas na cruz. E isso o aterrorizou tanto que ele orou no Getsemane para não ficar algumas horas sem Deus. No inferno será eternamente sem Deus. Jesus não quis viver isso por algumas horas. E tem pessoas que não atentam para este fato e vivem uma vida tortuosa, distante de Deus. Que se morrer distante de Deus, será eternamente vivendo aquilo que Jesus viveu na cruz, a angústia, o peso. E isso será por toda a eternidade. Então, entendendo esta oração de Jesus, podemos agora entender melhor o Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Temos a impressão, quando lemos o nosso texto base, que Jesus não sabia que seria abandonado. Mas você já viu que foi o próprio Jesus que revelou tudo o que viveria na cruz. Mas a pergunta ainda persiste. Por que Jesus fez tal pergunta? Se foi ele mesmo que declarou por tudo que ele passaria, que seria abandonado. João capítulo 16, verso 32 diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Veja que foi o próprio Jesus que disse: todos vão me abandonar, mas eu não serei abandonado, o Pai ficará comigo. Então, deve existir uma explicação, e existe uma explicação para o questionamento de Jesus lá na cruz. Você precisa lembrar, eu já disse isso aqui em outro momento, que no tempo bíblico, os livros da Bíblia não eram separados por capítulos e versículos. A Bíblia, ela começa a ser separada por capítulos e versículos, ela inicia na Idade Média, e somente a partir da Idade Moderna, que definitivamente teremos a Bíblia separada por capítulos e versículos, para facilitar então o estudo da Palavra de Deus. Então naquele tempo, cada livro era um único livro. Quando um rabi queria citar um salmo para o povo, então ele costumava citar os 2 primeiros versos, e aí os seus ouvintes então já se lembravam do qual era o salmo que ele estava falando, né, e de toda a história que estava no salmo. Isso era comum um rabi fazer assim, qualquer mestre fazia esse tipo de coisa. Então quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele está fazendo a citação do Salmo 22. Como não tinha lá capítulo, então ele não diz: ei, lá no Salmo 22, ele não disse. Ele fez o que qualquer mestre faria. Citou os 2 primeiros versos. Ora, para quem não sabe, o Salmo 22 é um salmo messiânico. É um salmo que fala a respeito da vinda do Messias. Nesse caso, do salmo específico, vai falar do sofrimento de Jesus na cruz. Eu vou ler apenas alguns versos aqui do salmo. Ele é bem grande, mais de 20 versículos. Depois você lê em casa. Versículo 1 diz:
meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Versículo 4, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Verso 5, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Verso 7, caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lança insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Verso 11, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte para as minhas vestes. Verso 19, tu, porém, Senhor, não fique distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Esses são alguns versos do Salmo 22, que está falando a respeito do Messias. Todas essas descrições do Salmo se cumpriram lá nos Evangelhos. O Salmo diz que o Messias seria abandonado no seu maior momento de angústia, e é exatamente isso que está acontecendo com Jesus na cruz. Quando o Pai derramou a sua ira, causou essa sensação de abandono. E aí o restante do Salmo vai nos dar a dimensão real do que é que acontece. O Salmo diz que todos confiaram no Senhor e foram livrados. O Messias está confiando no Senhor quando está na cruz. Diz que as vestes do Messias foram rasgadas, e você lembra que aqui, nesse momento, as vestes de Jesus são rasgadas e é tirada a sorte. O Salmo também diz que Deus nunca menosprezou o angustiado, sempre o livrou. E isso ia ser feito também com o Messias. Em outras palavras, o Salmo foi escrito para dizer que naquele primeiro momento o Messias se sentiria abandonado, mas o seu Deus o resgataria, o seu Deus o livraria, o seu Deus o consolaria. Então, quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava querendo que os seus ouvintes ali presentes fossem direto para o Salmo 22 e refletissem em tudo que estava escrito no Salmo 22 a seu respeito. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo ali era, vocês estão me vendo aqui, parecendo um derrotado, morrendo, mas não vai ficar assim, porque a profecia a meu respeito do Salmo 22 diz que eu serei livrado, eu serei confortado. Por isso ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? E ao final deste momento ele diz, está consumado, está pago o preço, eu redimi a humanidade, agora eu posso render o meu espírito e ir de encontro ao Pai, e ir para o Pai. O Filho voltaria para o Pai e teria sua comunhão restabelecida para sempre. Espero que você tenha entendido, então, o que significa Deus meu, por que me abandonaste? E precisamos, então, concluir a nossa mensagem refletindo na mensagem poderosa da cruz. A mensagem da cruz, ela nos traz duas perspectivas, uma positiva e outra negativa. Você sabe que a cruz, ela é o ponto decisório na existência humana. A cruz, ela aponta para a redenção, mas é preciso que o homem pecador se renda a Jesus Cristo. Essa é a mensagem positiva, a salvação para aquele que está perdido, para aquele que está condenado. Mas a cruz também representa um aspecto negativo para aqueles que não se renderem a Jesus, para aqueles que não entregarem sua vida a Jesus, para aqueles que não andarem em conformidade com a palavra de Jesus. Logo, os que resistem serão eternamente condenados. Mas você entende que Jesus não quis ficar nem mesmo algumas horas distante do Pai, sem comunhão com o Pai. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus ficou abandonado por Deus. Eu acredito que foi apenas algumas horas, porque lá na cruz ele olhou para o ladrão e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então,
Se ele morreria naquele mesmo dia e já estaria no paraíso em comunhão com o Pai, creio que foram apenas algumas horas que Jesus foi abandonado pelo Pai. Agora imagine quem vai viver uma eternidade sem Deus, distanciado de Deus, largado de Deus para sempre, sofrendo toda angústia na alma, todo pesar pelo seu pecado. Nós não sabemos exatamente como serão os sofrimentos do inferno. A Bíblia diz que é um lugar de tormento, um lugar de escuridão, um lugar de fogo, um lugar onde o verme não morre. A Bíblia diz que é um lugar de ranger os dentes, é um lugar de choro. Nós não podemos dizer que se é uma descrição literal, se vai ser um sofrimento físico, um sofrimento espiritual. Mas uma coisa que podemos ter certeza: o inferno é um lugar de distanciamento de Deus. Ou seja, partiu dessa sem Cristo. Além de todos os sofrimentos que viverá por lá, viverá para sempre longe de Deus. Jesus temeu tanto ficar algumas horas longe do Pai, que orou: isso não, Pai, me pede outra coisa, não me deixa ficar longe de você, passa de mim este cálice. Mas ele teve que beber. Mas acredite que Jesus passou por isso, para que eu e você não tivéssemos que beber este cálice, para que eu e você não tivéssemos que ser abandonados eternamente no inferno. E saiba, o inferno é um lugar de consciência. Todos os que forem para lá terão consciência que tiveram oportunidade enquanto estavam vivos nessa terra e não quiseram. Você lembra que Jesus disse que melhor é entrar no céu manco, sem um olho, sem a mão, sem um pé, do que com todo o corpo ser lançado no inferno? Já expliquei esse verso aqui em outros momentos. Ou seja, os que forem para o inferno serão conscientes que não quiseram largar aquilo que o distanciava de Deus. Os que forem para o inferno terão consciência que estão ali porque tiveram a chance de arrancar a mão, pé, olho, ou seja, arrancar coisas de si que o afastava de Deus, mas não arrancou. O inferno é um lugar de consciência. Pessoas que preferiram os vícios, preferiram os pecados, não recusaram as coisas erradas que estavam em si, não se entregaram a Jesus, e saberão porque vão estar nesse lugar. A Bíblia diz que em Adão todos nós morremos, todos nós estamos destinados ao inferno. Mas também a Bíblia diz que em Cristo tudo pode ser mudado. Nele nós podemos ter vida ao invés de morte. Podemos ter o céu ao invés de inferno. Jesus se fez homem, habitou entre nós, pregou o seu reino e convidou todos os homens para fazer aliança com ele. Jesus foi até a cruz e bebeu o cálice da ira de Deus. Jesus recebeu de nós o pior. Ele recebeu os nossos pecados, mas nós recebemos deles o melhor. Recebemos a salvação. Jesus sofreu as agruras físicas, mas isso não o abalou. Ele sofreu as agruras na sua alma, e isso o abalou. Mas ele resistiu. Ele disse ao Pai: seja feita a tua vontade. Orou por 3 vezes, e por 3 vezes disse: Senhor, se essa é a única forma, eu pago o preço para redimir cada um deles. Cada um daqueles que vão estar lá na Nova Vereda, ou em qualquer outra igreja, ou em qualquer outro lugar, que queira crer, que queira se render. Ele fez tudo isso pensando na minha vida, pensando na sua vida. Quando você olha lá para o filme do Mel Gibson, o filme tem uma dramatização tão bem feita, mas é tão bem feita, que você assiste o filme e você fica revoltado com os judeus, pelo que eles fizeram, quando gritaram Barrabás ao invés de Jesus. Você fica revoltado com Pilatos, um fraco, que não viu pecado em Jesus, que não viu culpa, mas cedeu, não foi firme.
Você fica revoltado com os soldados. Não tem como você assistir um filme daquele e você não ficar revoltado com essas pessoas. Mas acredite, quem colocou Jesus na cruz não foram os judeus, não foram os romanos. Quem colocou Jesus na cruz fui eu, foi você. Foram os meus pecados, foram os seus pecados que levou Jesus para a cruz. Cada mentira contada, cada assassinato, cada roubo, cada adultério, cada falcatrua, cada desvio de caráter, cada atrocidade cometida. Então, se você quer se revoltar com alguém, porque levou Jesus para a cruz, se revolte com você. Se revolte com aquela mentira que você contou na semana passada. Se revolte contra aquele pensamento indevido, contra aquela desobediência. Porque são todas essas coisas que nós praticamos que levaram o nosso Senhor para a cruz. Era eu que merecia ir para lá. Era você que merecia. Não apenas morrer fisicamente, mas morrer eternamente. Mas o imenso amor de Deus nos alcançou. E hoje nós estamos aqui, lavados e remidos no sangue de Jesus. A salvação, ela é de graça para todos nós. Mas para Deus a salvação não foi de graça. Para Deus ela custou o sofrimento do seu Filho Jesus. Para você e eu sermos salvos, Deus teve que punir seu Filho. Deus teve que abandoná-lo na cruz, para que nós pudéssemos ter a chance de estar um dia com Ele. Você faria isso com seu filho, ainda que fosse para salvar toda a humanidade? Você faria isso com seu filho, mesmo que você pudesse restaurá-lo depois? Você faria seu filho sofrer tudo o que Jesus sofreu? Você abandonaria seu filho para salvar pessoas más, pessoas que o rejeitaram? A pergunta é: quanto você valoriza o sacrifício de Jesus? Qual é a resposta que você tem dado ao sacrifício de Jesus? Porque cada vez que insistimos no pecado, estamos a desvalorizar o sacrifício de Jesus. E eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé. Não tem como olhar para uma mensagem como essa. Não porque seja eu o pregador, mas a mensagem por si já fala. Você precisa mudar sua vida. Você que já anda nos caminhos do Senhor, precisa consertar todas as áreas. Precisa servir a esse Deus com o melhor que há em você. E se você está distante de Jesus, em caminhos tortuosos, volta enquanto tem tempo. Porque você pode morrer hoje, morrer amanhã, ninguém sabe. E aos que morrem sem Cristo, vão viver tudo aquilo que Jesus viveu por algumas horas e não quis viver algumas horas. E vão viver eternamente. Deus meu, por que me abandonaste? O Pai precisou abandonar o Filho na cruz. Por sua causa, por minha causa, por nossa culpa. Mas o Filho fez isso, pensando em mim e em vocês. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que podemos aplicar em nossas vidas e que podemos pregar ao mundo. Que você saia hoje daqui disposto a viver a cruz, se arrepender dos seus pecados, valorizar o sacrifício de Jesus. Pai Santo, Deus de poder, estou aqui com a tua igreja reunida, Senhor. Estou aqui com os teus servos, ó Pai, e quero te pedir no nome santo do teu Filho Jesus, nos perdoe por cada vez que desvalorizamos o teu sacrifício, quando insistimos no pecado, quando insistimos em práticas errôneas, quando entristecemos o teu coração. Senhor, nos perdoe, nos purifica e nos dá novamente uma chance, Pai, de te glorificar. Ó Senhor, que mensagem poderosa é a da cruz, e que tua igreja saiba valorizar, Senhor, essa mensagem maravilhosa, e viva, Senhor,
Viva esse temor, porque foi um preço altíssimo, além de um preço físico, e isso não te abalou. O Senhor bebeu o cálice da ira, isso pesou na tua alma. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado por todo este preço que o Senhor pagou, porque se não fosse assim, não haveria chance para nós. E nos perdoe por tanto errarmos contra Ti. Conscientiza a Tua igreja, Pai, e que saímos daqui hoje desejosos em viver o melhor para Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.